A autoestima é uma das forças mais poderosas e mais importantes para serem desenvolvidas. Há inúmeros estudos hoje já cientificamente comprovando que uma pessoa que tem uma boa autoestima tem melhor saúde, ela busca cuidar-se melhor, ela tem mais asseio, ela zela pelo seu corpo. Uma pessoa com mais autoestima se dedica mais ao estudo e quando não consegue aprender tenta de novo. Ela tem melhores relações sociais porque não se anula e também não maltrata os demais. Tende a se tornar um profissional mais bem-sucedido, primeiro, porque investe na profissão que realmente faz sentido para si e porque persevera até conseguir encontrar caminhos. A pessoa com boa autoestima tem inclusive melhores relações com a sociedade, porque ela se vê dotada não só do direito, mas da responsabilidade de se tornar um veículo do bem. Por tudo isso e muito mais, é que nós educadores podemos e devemos, diria até, envidar esforços para ajudar as crianças e adolescentes a desenvolverem a sua autoestima. Porque o contrário de tudo isso é o desleixo, é a apatia, a tristeza, é a violência. Há inúmeros benefícios, não só para os alunos, mas para nós também. Afinal de contas, se nós queremos alunos que saiam da escola com olhos brilhantes, corações vibrantes, com atitudes nobres, nós podemos cultivar passo a passo ao longo de toda a vida escolar atitudes que as aproximem desta força interior. O estudo do otimismo, da resiliência e da autoestima se configura, se consagra e se alinha de maneira muito interessante. Um dos maiores estudiosos sobre a resiliência é Viktor Frankl, um sobrevivente de Auschwitz, que no campo de concentração, uma situação das mais terríveis, com todo tipo de privação e provação, percebeu que algumas pessoas naquelas situações terríveis dos campos simplesmente desistiam de viver. Ali, diante de sofrimento, de frio, de fome, de todo tipo de dor e violência, algumas pessoas desistiam e ele chamava até de síndrome da desistência. Eram pessoas que a alma lhes escapava ao corpo. Tudo isso está demonstrado no livro Em Busca de Sentido. Então, Frankl, um pesquisador do sentido da vida, queria entender por que algumas pessoas desistiam, por que algumas pessoas não tinham força para superar, mas outras mantinham um certo brilho no olhar, uma capacidade de superação e até um certo otimismo. Então, ali em Auschwitz, começou a entrevistar colegas, parceiros, amigos e descobriu que existia uma força interna em algumas pessoas que ele chamou de sentido de vida, o projeto de vida. Foi a primeira vez que eu vi essa expressão nesse livro, Em Busca de Sentido, e aí fez todo sentido para mim esta percepção do Frankl, criador da logoterapia, ou seja, a terapia do sentido da vida. Frankl, para ter uma ideia, foi indicado por Michael Mahoney, anos atrás, como o primeiro psicólogo a integrar a Academia Americana para o Progresso da Ciência, de tão importante que foi a sua contribuição com os estudos do que traz uma vida significativa. E é justamente esta força da resiliência, a capacidade de superação das adversidades. Resiliência é um termo emprestado da física que mostra a capacidade, por exemplo, do aço ou de qualquer outro material sofrer um abalo, mas voltar às suas propriedades originais. Sendo assim, o aço tem uma grande resiliência porque ele pode ser moldado e até reciclado. Trazendo isso para as ciências humanas, é a capacidade de enfrentar adversidades, dificuldades, adversários, os reveses da vida e encontrar caminhos e superar dificuldades com notas, com saúde, com relações humanas, enfim, na vida. Um estudioso interessante brasileiro, Antônio Carlos Gomes da Costa, fala que a resiliência é construída a partir de 3 eixos. A percepção que o indivíduo tem de si mesmo. Uma pessoa que se gosta, que se vê dotada do direito de aprender e reaprender, que tem um bom autoconceito, que tem hábitos positivos, que é uma buscadora de caminhos e soluções, vai ter muito mais chance de ter resiliência. A segunda dimensão da resiliência é a análise sobre as circunstâncias. Ou seja, se eu vejo que aquilo que está acontecendo é passível de ser mudado,
Se eu vejo que aquela prova não é a última da minha vida, se eu vejo que aquilo que está acontecendo comigo, de alguma forma eu tenho algum senso de controle, eu consigo ter mais resiliência. Então, a autoestima, o autoconceito, a percepção sobre a mutabilidade, a mudança das circunstâncias e a influência que eu posso ter sobre elas. E a percepção de que o tempo, o processo, as situações da vida vão ser passíveis de serem reconstruídas, eu consigo ter resiliência. Por quê? Resumindo, eu vou poder mudar, as circunstâncias poderão ser mudadas e no devido tempo as oportunidades, as experiências vão poder ser reconstruídas. Esse é o tripé da resiliência para Gomes da Costa. E existem 4 perguntas mágicas que você pode levantar com os seus alunos, trabalhar consigo mesmo ou com uma classe diante de situações difíceis ou adversidades. A primeira delas é a seguinte: o que você aprendeu com essa situação? Porque isso traz a percepção da mudança no tempo, ou seja, hoje a situação aconteceu, mas aprendendo algo você vai poder mudar. 2. O que você pode fazer de diferente na próxima vez? Você está trazendo uma mudança de circunstância, trazendo para o aluno o senso de processo, trazendo para ele o senso de controle. O que os outros poderiam fazer, o que outras pessoas fariam de diferente? Nisso você está incorporando ao conceito do aluno uma nova possibilidade, aumentando assim o autoconceito. E mais, o que você diria para o seu melhor amigo, ou o que o seu melhor amigo te diria para fazer? Com isso, você está fortalecendo justamente o que? O autoconceito, percepção sobre as circunstâncias e sobre o tempo. Tem aí mais uma série de dicas que você pode acompanhar na sua tela, que podem inclusive ajudar mais ainda a favorecer a autoestima do seu aluno. Acompanha comigo. Dê exemplos de generosidade. Assim, os alunos vão crescer com a crença de que o mundo é bom. Valorize seus esforços em se organizar e valide quando acertam, além de fazer com que assumam seu papel na classe ou em casa. Ajude a persistir. Não aceite que desistam sem tentar. Diga claramente que acredita que eles vão vencer na vida. Valorize o empenho dos alunos, nas provas, nas aulas e em momentos que considere importante, uma vez que nem sempre se atinge o esperado. Mas reforce que o esforço e a dedicação sempre vale a pena para se obter melhores desempenhos em outras oportunidades. Não permita que eles o desrespeitem ou a classe. Se isso ocorrer, converse seriamente, mas em tom calmo e seguro. Ensine pelo exemplo a importância do respeito, não somente à hierarquia, mas principalmente ao ser humano, ao outro. Quando uma pessoa desenvolve bem a sua autoestima, tem a sua integridade preservada, é bem estimulada, bem orientada, recebe a parabenização quando acerta e a orientação quando não acerta. Quando o aluno recebe de volta as suas perguntas para que ele reflita e encontre as suas respostas em si, nas circunstâncias, adquirindo mais repertório com os colegas e desenvolvendo senso de processo, e que na vida ele vai aprendendo a pôr mais vírgulas e menos pontos finais, ele começa a desenvolver o otimismo. Isso significa uma vida em que a pessoa se gosta, em que a pessoa se vê como responsável, automotivada e proativamente determinada a buscar o melhor para si e para o seu contexto, e finalmente o cultivo do otimismo realista. Um autor de Harvard, que foi um dos mais procurados de 2002 a 2006 naquela instituição, ensina os alunos que o otimismo realista é buscar o melhor a fazer diante da realidade. Não aquele otimismo que pensa que tudo vai dar certo, pois nem sempre acontece assim. Mas também não ao derrotismo de que se eu não conseguir, então eu sou ruim ou a vida está me punindo. Otimismo realista significa buscar dentro de si as respostas, novas possibilidades e novas oportunidades que vêm das lições diárias. Na escola muitas vezes aprendemos as lições e depois vem a prova. Na vida e também na escola nós também devemos aprender a ter as provas e a partir das provas as lições. Se a cada dia aprendermos uma nova lição, se a cada dia o seu aluno trouxer situações e você devolver a ele reflexões, se cada situação de uma prova, de uma adversidade, de um aprendizado servir para iluminar os acertos,
publicamente valorizar os pontos fortes e estimular o aluno a aprimorar-se constantemente. E mais, se você for aquela pessoa que ajuda o aluno a pesquisar dentro de si novas possibilidades, novos caminhos, a persistir, a lapidar-se interiormente para buscar sempre as melhores formas de lidar com a vida e com a realidade, você estará fazendo um excelente serviço ao aluno, desenvolvendo o seu caráter. Afinal de contas, pessoas com boa autoestima, com boa resiliência, com bom grau de otimismo, desenvolvem a tão importante atitude empreendedora.